Dizem estatísticas não muito confiáveis que 35% das mulheres e 65% dos homens fazem sexo fora do casamento ou do relacionamento sério, como se diz nas redes sociais. Se é assim e o desejo é mesmo livre, por que não fazer um acordo e ter um relacionamento aberto? Seria mais ou menos assim: o casal segue junto, mas ambos concordam que o parceiro ter outros encontros não é traição. Você toparia uma relação aberta? Se quiser pensar a respeito, o programa de hoje é para você. E para começar, a gente foi às ruas saber o que as pessoas pensam dessa possibilidade. João, que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim. É possível se relacionar amorosamente com mais de uma pessoa ao mesmo tempo? O que você acha da possibilidade de viver um relacionamento aberto? Acho estranho. Viveria, se ela topasse, viveria sim, sem nenhum problema. Fora de questão. Por quê? Não existe, não passa na minha cabeça isso. Acho ótimo, maravilhoso. Eu não curto não, porque eu acho que tem que haver dedicação. Eu não acho que isso seja uma coisa que consiga se estabelecer na prática. É muito bonito na teoria, mas na prática você precisa de uma cumplicidade, de uma confiança. Você acha que é possível ser fiel tendo um relacionamento aberto? A ocasião faz o ladrão. Acho que sim. Se tiver concordância de ambas as partes. Porque aí é a cumplicidade dos dois, né? Tiver uns acordos. Esse acordo geralmente não funciona porque você não manda no seu sentimento, entendeu? Internamente não dá pra você mandar. Conhece alguém que já viveu? Sim, conheço. Como é que era? Olha, funcionou por um tempo, depois não, porque você quer mais, você quer amor, você quer dedicação. Olha, eles aceitavam super bem essa possibilidade, viviam bem, cada um sabia dos relacionamentos que tinham com outras pessoas. Se eu gostasse bastante dele, eu não dividiria. Agora, se fosse um relacionamento assim, meio, eu dividiria. A senhora também teria outros? Teria outros, claro. E tudo gatinho, tudo assim. Eu não queria nem o velho, porque eu não quero mais ser enfermeiro, eu quero ser babá. A vida é uma só e a pessoa aproveita da forma que deseja. Eu acho que ambos aceitando esse tipo de situação na vida, eu não vejo nada demais. Para nossa conversa aqui no estúdio, a gente convidou a psicóloga Janaína Reis, a escritora Naline Narayan e Jorge Vasconcelos, professor de filosofia. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente no estúdio. Primeiro eu queria começar perguntando para você, Nayara. Você, no caso, é uma anarquista, né? A relação aberta, o relacionamento aberto é uma forma de anarquia do amor, na sua opinião? Sim, sim. Assim, eu tô ligada à ideia do amor livre, né? Então, já vivi uma relação poliamorosa e agora, né, no meu atual casamento, a gente teve curiosidades, eu tive curiosidades, né, porque a gente foi morar em São Paulo. E em São Paulo rolam muitas festas de orgia e tal. E eu quis participar disso, eu tive essa curiosidade e tive confiança também no amor do meu marido, de que ele me daria o suporte psicológico necessário para, de repente, ter um mergulho desses, assim, tão explícito, né? Ele aceitou numa boa. Sim. Foi tranquilo para ele. Eu só caso com homens liberais, eu detesto homens ciumentos, entendeu? Eu tô Já sempre tem um padrão busca... relacionado à sua forma de pensar, claro. né? Eu não, quando o cara começa com uma atitude assim um pouco mais, eu já, sabe? Já se contrai, se retrai. Já. Jorge, você diz que não acredita em relacionamentos abertos, mas em relacionamentos livres. Qual é a diferença? Porque eu acho que o que se chama de relacionamento aberto é aberto aqui, né? Quer dizer, contraponto ao que seria fechado. Relacionamento livre é quando as pessoas vivem o que querem viver numa espécie de pacto, num contrato, em que ambos são equivalentes, não provavelmente iguais, né? As pessoas se gostam, querem viver as suas vidas, mas numa cumplicidade que eu acho que é a coisa mais importante na relação entre pessoas, né? Então, a ideia de abertura e fechamento não me agrada, enquanto a palavra livre sempre é uma palavra inspiradora. Mas na prática, o que diferencia? É difícil dizer, porque cada relacionamento amoroso entre duas pessoas de sexos diferentes, mesmo sexo, 3 pessoas, as configurações amorosas são muito diferentes na nossa sociedade. É porque aquilo que se faz entre as relações amorosas realmente não são públicas, são da ordem do privado. Então, nós nunca ficamos sabendo direito o que acontece no relacionamento e o grau de investimento afetivo, o grau de potência amorosa que existe entre casais ou casais com 2, com 3. Então, não sei, eu tenho uma certa dúvida com relação
essas questões. Essa menos palavra dar nome, aberta. né, a relação, né? É mais de ver a intensidade específica de cada relacionamento. Janaína, o que chega no seu consultório, no seu trabalho sobre essa questão dos relacionamentos abertos? O que você observa? Então, na verdade, assim, chegam questões muito diferentes, assim, de casais. As questões podem vir de casais que estão começando, né, o parceiro propôs de repente, ou a mulher, em abrir a relação de um casamento que era fechado, completamente convencional. E o que vem disso, né? A partir disso, como é que essa relação vai ficar, o que vai mudar? Porque muda o contrato. A partir do momento que você muda o contrato, as pessoas saem um pouco daquela zona de conforto, né? Então, assim, as questões que vêm são muitas vezes muito interessantes. Mas posso me apaixonar ou é uma coisa de ficar 1, 2 vezes só? Eu posso fazer programas mais românticos, ir ao cinema, ou não posso? Então, tudo isso, eles fazem esse contrato muitas vezes durante a sessão. Então, eles trazem questões assim, mas e se ela se apaixonar, ainda vai ser um relacionamento? Ela pode ficar comigo e com ele ao mesmo tempo? Limites dentro da relação aberta. Porque, né? na verdade, não sei se eles concordam comigo, mas a gente pensa em relacionamento aberto, mas tem muitas regras no relacionamento aberto para poder funcionar de alguma forma, né? Então, não é que estar em um relacionamento aberto você está isento de qualquer regra. Eu acho que, pelo contrário, algumas regras precisam estar, pelo menos na minha experiência, muito bem definidas para funcionar, para ser saudável, para ser bacana para os dois. Eu concordo totalmente com o que ela falou, né? Tem até uma pensadora que chamava-se Beatriz Preciado, hoje assina Paul Preciado, que fala em contrato sexual. Você estabelece 2 corpos falantes, podem ser corpos com pênis ou corpos com vagina, que vão produzir um contrato de livre escolha e equivalente entre essas pessoas, e esse contrato vai ser mediado por uma série de regras que são criadas ali. Então, acho que o livre não é uma questão onde tudo pode acontecer, porque nem tudo sempre pode acontecer, tem regras. Muitas vezes, os casamentos ditos abertos são até mais cerceadores, porque, por exemplo, que é a coisa, A transa com B, né? B tem um relacionamento de A e B, mas se C entra, A tem que saber e B tem que saber. Nas chamadas relações ditas tradicionais, normalmente acontece um silêncio. Então, você tem um controle, às vezes, dos relacionamentos ditos abertos, eles são muito mais controladores do que os chamados não. Né? Porque você tem A tem um amante, B tem um outro amante e ninguém sabe. Então, o que se diz que é hipócrita, na verdade, muitas vezes são... Né? Tem muitas relações aí também. Aline, eu queria saber de você. É possível, como a Janaína estava falando, se apaixonar, até que ponto você se entrega realmente nessa relação e que riscos existem, né, emocionais, já que existe uma abertura tão grande? Assim, estou aprendendo muitas coisas aqui também com eles, né, com vocês, e acho assim, eu não estabeleci uma regra clara com o meu marido, entendeu? Assim, não ficou assim, até tal ponto pode, porque a gente deixa rolar. A gente está se arriscando. Não tem muitas regras, então. Assim, eu deixo fluir, quer dizer... Tem um desapego aí também, ou não? Ou não tem nada a ver com desapego? Eu acho que tem um humor, entendeu? Tem um humor muito grande. E ele é muito seguro. Eu gosto de homens muito viris e muito seguros. Eu não me aproximo de homens que fiquem com medo, entendeu? Eu quero ter a sensação de que esse homem, ele se garante. Então eu vou, entendeu? É lógico, eu vou respeitar um homem que se garante. Eu não vou respeitar um cara que fique me controlando e, né, de olho onde eu estou andando, coisa e tal. Eu não gosto dessa sensação. Então, assim, eu posso me apaixonar, já me apaixonei, entendeu? Várias vezes. Mas é lógico que, assim, não é uma paixão, nunca aconteceu de ultrapassar um ponto de eu perder esse grande amor, digamos essa referência, assim, né? Essa base, digamos assim, amorosa, profunda, e aí largar tudo e ficar com outro cara. Realmente isso não rolou. Até porque os outros que eu também fico, eles são muito compreensivos. Eu acho que ela está trazendo uma questão assim, muito bacana, que eu vejo muito no consultório, que às vezes as pessoas ficam um pouco assim, mas será que eu posso viver isso e vai dar certo? E aí a gente pode lembrar um pouco lá atrás da relação de Sartre e de Simone de Beauvoir, que tinha aquela questão do amor necessário e do amor contingente. Então, assim, tem uma lealdade com esse parceiro inicial, esse parceiro, né, primário, e tem uma coisa da paixão, de estar entregue nas outras relações também, mas está aqui conectada. É uma referência contínua, na verdade. Sempre. Né? Então, assim, não é porque a pessoa está tendo essas outras relações
e se apaixonando e se envolvendo, e de fato é tudo muito real, que ela vai perder essa relação, esse vínculo. Então, isso é uma coisa que não é nada atual, isso é uma coisa bastante... né? Na verdade, talvez atual seja, inclusive, essas regras que a gente coloca. Não seja para todos. Realmente, não é todo mundo que tem uma estrutura psicológica para suportar, né, um fluxo tão... Mas eu gostei muito do que a Janaína falou sobre lealdade, porque nós falamos muito de fidelidade, e a lealdade é uma virtude muito mais poderosa do que a fidelidade, porque é como se fosse esse tipo de amor, ele seria mais felino do que canino. Né? Seria mais relacionado à lealdade do que propriamente a fidelidade, né? A lealdade, inclusive, é um dos pontos chaves citados por um casal que a gente foi visitar e conhecer a história, e a gente vai ouvir daqui a pouco. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer a Carla e o Renato, que vivem juntos há 8 anos, sendo 4 deles num relacionamento aberto. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre relacionamentos abertos. Agora você vai conhecer a Carla e o Renato, que vivem juntos há 8 anos, sendo 4 deles numa relação aberta. Vocês estão juntos há quanto tempo? 8 anos? 8 anos em maio. 8 anos. Mais do ano que vem. E decidiram abrir a relação a partir de quando? Bom, quando nós nos unimos, né, nós começamos o relacionamento, eu já abri para ela a minha situação sexual, que é a bissexualidade. E durante 2 anos e meio, 3 anos, foi um relacionamento, podemos dizer, tradicional, né? Não vou te falar que faltava algo para mim, porque não faltava porque ela me completa. Mas, por libido, eu fiz a proposta. Mais ou menos depois de 3 anos, eu falei, olha, o que você acha de nós incluirmos mais pessoas no relacionamento? Ficamos amadurecendo essa ideia por 1 ano. Só depois de 1 ano amadurecendo a ideia, de todas as possibilidades, dos prós e dos contras que poderiam acontecer, é que nós tivemos nossa primeira experiência. É muito engraçado que as pessoas sempre perguntam assim, a questão do ciúme, né? Eu, no iniciozinho do relacionamento, tive ciúme do Renato, depois não senti mais ciúme dele, né? Continuei gostando dele da mesma maneira. Na verdade, assim, eu acho que até a gente teve aí uma evolução, né, de sentimento, mas eu não tenho esse sentimento de ciúme com o Renato. Alguns casais abrem a relação com uma medida para salvar, né, o relacionamento deles. Foi o caso de vocês? Não foi o nosso caso. Eu acho que bem pelo contrário. Eu acho que se o relacionamento está desgastado, isso é uma medida até bem ousada do casal, porque tem muita possibilidade de dar mais errado ainda. Porque errado, né? Exatamente. Porque vai envolver ciúme, vai envolver uma série de outras coisas. Na verdade, nós optamos por abrir o relacionamento no momento em que ele se encontrava na melhor fase, aonde a confiança era plena e não havia nada que nós acreditávamos que nada poderia quebrar, mesmo um relacionamento aberto. Tem algum acordo? Alguns acordos. Quais são? Alguns. Final de semana é nosso. Final de semana é nosso junto, né? Então a gente não sai sozinho, exceto se estiver trabalhando, viajando, mas de uma forma geral tem esses acordos, né? Basicamente, eu acho que hoje a gente foi quebrando tantos acordos, quebrando no bom sentido, né? Segurança. Que muita coisa. Questão da segurança, isso é muito importante, né? Se eu sair para conhecer uma pessoa nova, ou ele também, independente de ser eu ou ele, né? A gente passa o contato um pro outro, não necessariamente a pessoa sabe disso, a gente troca os contatos, manda a localização de onde está, o endereço de onde está, tudo para não acontecer, enfim, né? A gente tem essa neurose com a questão da segurança, né? E vocês têm desentendimentos? Cada vez menos, né? À medida que esses acordos que a gente falou, à medida que eles foram ficando mais flexíveis, os desentendimentos diminuíram, né? Até por conta de no início, a menor coisa que acontecesse, que hoje a gente enxerga como uma coisa pequena, lá atrás no início parecia que era uma coisa muito grande. Então a gente não vamos mais, vamos parar, vamos voltar, né,
a configuração atual, a configuração tradicional, né? E, enfim, seguir em frente. Mas aí a gente foi revendo muitas coisas. A grande dúvida era assim, a gente vai se desinteressar do relacionamento de um do outro. E na verdade não, na verdade a gente continua junto, a nossa intensidade de relacionamento, ela continua grande, a gente acorda conversando, a gente se fala pelo WhatsApp o dia inteiro, ele me liga estando no trabalho e mesmo sabendo que à noite a gente vai para academia junto, então isso continua, né? Não mudou, né? Hoje nós estamos totalmente abertos, digamos assim. Eu tenho os meus parceiros, homens, porque não tem necessidade de sair com outra mulher a não ser ela. Ela tem os parceiros dela, mais homens hoje, mas embora ela já tenha saído com mulheres também, entendeu? E saímos com os nossos parceiros fixos, digamos assim, e juntos também. De lá pra cá a gente teve algumas idas e vindas, a gente resolveu parar, depois reconsiderou, isso não vai dar certo, isso é coisa de doido, não vai dar, é ciúme, a gente vai acabar terminando o relacionamento. Aí depois a gente pensava mais um pouquinho, conhecia alguém, aí voltava, né? Até chegar no patamar que a gente tá hoje. E a família de vocês, como é que lida? Bom, na parte da minha família, quem sabe é minha irmã, né? E muito provavelmente por conta disso minha mãe já saiu. E embora ela seja uma pessoa religiosa, ela é uma pessoa muito tranquila e não interfere na minha vida. A minha mãe já é falecida, né? O meu pai, ele não sabe, mas se amanhã ou depois ele chegar aqui e a gente ver uma terceira pessoa e estiver junto e eu apresentar ele, eu tenho certeza que a reação dele vai ser muito natural. Mas pro resto da sociedade, o que vocês acham? Acho que para o resto da sociedade é bem complicado. Isso na nossa vida, particularmente, isso até pelo fato da gente ter topado participar e falar sobre isso, que eu acho importante falar sobre isso, a gente, de uma forma geral, a gente não esconde isso. Porque lá atrás, no tempo das nossas avós, no tempo das nossas mães, ela poderia continuar presa de que só existe aquele caminho. O caminho é: ou eu vou viver solteira e sozinha para sempre, ou eu vou me casar no modelo tradicional e viver com aquela pessoa. E se eu quiser fazer alguma coisa diferente disso, vai ser na base da traição, da infidelidade conjugal, né? Então eu acho que as pessoas precisam saber que existem outras possibilidades. Esse não é o modelo de relacionamento perfeito, como não é nenhum outro modelo de relacionamento. Então as pessoas têm que se permitir viver o que elas querem. Estamos de volta no programa de hoje. A gente conversa sobre relacionamentos abertos. Comigo no estúdio a psicóloga Janaína Reis, a escritora Naline Narayan e Jorge Vasconcelos, professor de filosofia. Gente, eu queria começar esse bloco trazendo uma questão para mim, pelo menos para mim, é muito fundamental, né, quando a gente fala de relacionamentos, principalmente relacionamentos abertos. Onde é que fica o ciúme, Naline? Tem ciúme? Sim, sim. E o que você faz com ele? Principalmente do meu marido, eu tenho ciúme dele. Agora, assim, não, eu tento não... Controla? Eu acho que tem outras coisas mais importantes, entendeu? Acho que não devo ser tão malvada. Não devo ser tão malvada assim. Jorge, como é que você lida numa relação livre com ciúme? Até porque todos temos ciúmes, é um afeto, né, da ordem do humano, ao qual nós não podemos se apartar dele, é inevitável ter ciúme. Como é que você lida com ciúme, né? Até falava da canção do Caetano Veloso, né? Quer dizer, o ciúme é o estrume do amor, né? Quer dizer, é aquilo que realmente é o que sobra, cheira mal, né? Macera dos relacionamentos. Lidar com isso, só que o ciúme pode muitas vezes não vir da ordem sexual. As pessoas têm ciúme porque vai ter um relacionamento, trepar com outra pessoa. Às vezes você é muito mais ciúme pela relação estabelecida com o outro, né? Sim, que isso é muito mais poderoso. Um vínculo afetivo forte é muito mais difícil de conseguir em parceria do que o sexo. Janaína, ciúme é um motivo complicador? Eu acho que é um maior. Na verdade, assim, estudando essas questões, surgiu para mim um sentimento, né? Uma descrição de um sentimento que eu não conhecia, que é a compersão, que é essa felicidade em ver o outro feliz com outra pessoa, tendo uma experiência amorosa, afetiva, sexual com outra pessoa, que era algo que eu não conhecia.
e que, assim, é muito comum no amor livre, nos relacionamentos abertos, no poliamor. Qual o nome que você deu? Compersão. Não tem nada a ver com voyeurismos, por exemplo. Não, é a porque coisa o voyeurismo também é uma forma de relacionamento é um prazer que é muito em observar. comum em alguns homens, né? Gozar com o gozo da parceira. Sim, não é a questão, não é necessariamente sexual. Tem a ver com, assim, eu estou feliz de ver você feliz com outras pessoas, de ver você tendo prazer com outras pessoas, de saber que você é uma pessoa livre e que eu amo e que pode amar outras pessoas também. Mas, assim, isso existe, sim, já, né, os pacientes já trouxeram isso, mas não quer dizer que eles não tenham os momentos de ciúmes também. Que eu acho que é o que, justamente, assim, observando essas relações, é onde as questões ficam mais difíceis na relação. Às vezes, então vamos voltar para o relacionamento tradicional porque está pegando. Ou porque o parceiro está passando muito tempo com essa outra pessoa de fora, ou porque você fez tal coisa com ele que você nunca fez comigo, você está pensando em viajar com a pessoa para um lugar que você nunca me levou, então te viram num lugar que você nunca foi comigo, por que você não faz isso comigo? E você bem relacionamento fechado, né? Te viram num lugar que você nunca foi comigo, né? Mas eu queria comentar sobre esse casal, eu achei super interessante, porque ele é bissexual, né? Ele pega outros homens e tal. Eu acho isso legal, assim, deixar isso claro, porque eu falei em virilidade, né, no outro bloco, e eu pego homens gays, só que eu tive essa curiosidade também de ir para o mundo gay masculino. Eu achei muito interessante, porque eles são muito livres, entendeu? E muito curiosos, e tudo é permitido, não tem tanto essa coisa, assim, essa barreira moral, assim, tão pesada, entendeu? E eles fecham, assim, a relação por química. Eu acho isso muito importante também deixar claro, porque as relações heterossexuais, a galera tá transando muito mal, né? Deixa eu deixar minha denúncia social aqui. Agora, eu tô com uma curiosidade aqui, Janaína. Você ouvindo tantas histórias e tal, eu quero saber a Janaína, pessoa física. O que você pensa para a sua vida pessoal de um relacionamento aberto? A Janaína, pessoa física, vai decepcionar nesse sentido, porque, assim, eu, na verdade, eu acho relacionamento aberto, poliamor, amor livre, eu acho, assim, teoricamente, situações, assim, de relacionamento, arranjos conjugais muito interessantes. Eu realmente admiro muito, porque eu acho que a sociedade é extremamente hipócrita, a traição permeia os relacionamentos, assim. É inevitável a gente falar sobre isso, ou fazer de conta que isso não existe. Os números, eu acho que são até maiores do que aquele que né, foi exposto eu cito, inclusive, começo. Que não são muito confiáveis aquelas estatísticas, porque nem todo mundo assume, até maiores. Claro. Se você for ver, né, os últimos estudos, eles são até maiores. Então, assim, eu acho super bacana porque é uma coisa sincera, verdadeira, é honesta. Então, sobre isso, assim, com certeza, mas eu realmente sou uma pessoa ciumenta, então eu teria que lidar com questões que até hoje eu não consegui lidar e não me expus a isso. E também não encontrei uma pessoa, um parceiro que tivesse disponível e disposto ou tivesse proposto isso para mim. Mas, então, nesse ponto, eu sou uma pesquisadora que decepciona nesse sentido. Com relação ao parceiro ou a parceira que proponha, isso dá porque nós já fazemos essa escolha em função do nosso desejo. Sim. Então, eu sempre me aproximei de mulheres que, de uma maneira, fogem do binarismo de gênero, que flertam com pessoas do mesmo sexo, como eu faço. Então, não há problema nenhum. Então, com isso, a gente já escolhe alguma coisa que já está, de alguma maneira, escolhida, porque não é escolha da ordem do desejo. Sim, você como psicóloga, certeza, a gente tá então acima das pessoas que difícil pensam, alguém né? que não se propõe a esse dito relacionamento livre, que aí vamos botar em muitas aspas, porque todos os relacionamentos podem ser livres ou não livres, né? Ele tem espaço de liberdade, espaço de encarceramento, já faz essa escolha, se aponta, né? Uma pessoa que de alguma maneira comunga com alguns modos de afetar como nós vivemos. Sei. Acho que é por isso talvez você nunca tenha feito, porque você já faz a escolha sabendo que isso não vai rolar. Nesse momento. Eu acho que, na verdade, o que fica disso tudo é ter consciência, né, do que faz bem para você, né, e do que faz bem para o outro, da limitação de cada um, ou da falta de limitação que o outro precisa também, né? Porque, assim, realmente é um assunto que fica em aberto, né? Porque ninguém nunca vai chegar a uma conclusão do que é... Aberta, é um assunto uma relação aberto. aberta, exatamente. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui, compartilhando a história de vocês. Foi um prazer, obrigada. Obrigado, foi um prazer. E aí, você acha que um relacionamento aberto pode valer a pena? Então, compartilha com a gente. É só entrar em contato pela nossa página ou ligar gratuitamente. E obrigada por acompanhar a gente aqui pelo Canal Saúde, pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Não vai faltar a nossa próxima Conversa em Família. Tchau!